Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Louvado seja Deus pela vida e pela salvação que Ele nos oferece em Cristo Jesus, o Senhor. Neste momento, nós iremos meditar um pouco na palavra de Deus, no livro intitulado Neemias. Vamos ler o capítulo 1, que tem por título Neemias ora por Jerusalém. O texto nos diz: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Susã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te das palavras que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. O livro de Neemias, de acordo com a Bíblia, de visual com infográfico, tem como ideias centrais o seguinte: são 4 ideias centrais que este livro apresenta. Um livro que é composto por 13 capítulos. O povo de Deus reconstrói as muralhas de Jerusalém. A segunda ideia central é: Deus responde às orações. Veja que o texto lido, você contempla Neemias fazendo uma oração e enfatizando que não só ele, mas outros irmãos também estavam orando. Terceira ideia central é: por meio de grandes líderes, Deus capacita o seu povo para realizar grandes coisas. E a última ideia central é: entender a palavra de Deus resulta em arrependimento. O que nos leva a cada domingo ou a cada início de semana meditar na palavra de Deus e enviar esta meditação para você que nos escuta, é que você possa refletir sobre você mesmo e se indagar: encontro-me na presença de Deus? Estou fazendo aquilo que apraz a Deus? Como estou? Como sou vista ou visto diante do Senhor? Se a gente olha para Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que Deus criou todas as coisas, inclusive criou a nós. E diz a respeito nosso, ou seja, do ser humano, que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com relação ao texto lido e à meditação que precisamos fazer a cada dia, pois a própria palavra nos ensina, tanto em Josué, no capítulo 1, como no Salmo 1, que devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Devemos compreender, como diz o profeta Isaías, em Isaías 55, 11, que aonde a palavra de Deus vai, não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Se olharmos em Romanos 12, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E que é precioso nos encontrarmos na presença de Deus. Aí o profeta Isaías nos adverte, em Isaías capítulo 59, 1 e 2, que o motivo das nossas orações não ser respondida é que nós nos encontramos separados de Deus. E ele diz que o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Aí nós encontramos na palavra de Deus a solução para essa questão. O apóstolo João, em 1 João 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se a gente olha de forma geral para o livro de Neemias, o qual eu citei para os irmãos que ele é formado de 13 capítulos, nós vamos contemplar e podemos perguntar: quem foi Neemias? O que significava, o que significa o seu nome? Uma vez que os nomes judeus, todos eles, são colocados apresentando um significado. Na Bíblia de estudo, nós vamos contemplar, na Bíblia de estudo, que a Bíblia de estudo, a missionária, ela vai dizer para nós que o livro de Neemias, ele apresenta como introdução a seguinte construção. Para detalhes sobre o título e a composição deste livro, ele recomenda que a gente veja o livro de Esdras, pois é ele considerado o autor dos dois livros, ou seja, Esdras e Neemias, que é um livro também, o cronista, que escreveu as duas crônicas, ou seja, os dois livros de crônicas. No entanto, as memórias de Neemias, por estarem na primeira pessoa do singular, dão a entender que os capítulos pertinentes às memórias pessoais de Neemias tenham sido escritos por ele mesmo, pelo próprio Neemias. Pode-se sugerir que tais memórias tenham sido adequadamente coletadas e organizadas por aquele que compilou todo o material de Esdras. Neemias, se não Esdras, um de seus discípulos mais chegados. Neemias chegou a Jerusalém no ano 445 a.C., 13 anos depois que Esdras havia ali chegado. É seguro dizer que Neemias foi escrito por volta do ano de 430, sendo que alguns estudiosos afirmam que sua composição toda se deu entre 430 e 400 a.C. Neste livro você vai contemplar como conteúdo a visão de Neemias, a oração, Deus em ação, as misericórdias de Deus, arrependimento e avivamento. Vamos encontrar adoração e culto, vamos encontrar a leitura de liderança e vamos encontrar problemas e obstáculos. Entretanto, precisamos entender que a proposição do Senhor é nos mostrar, ou nos ensinar, ou nos conduzir a andarmos na sua presença. Quando você olha ainda nesta Bíblia, citada aqui a Bíblia de estudo missionário, Neemias talvez seja o livro mais utilizado para o estudo de uma liderança eficaz, porque trata do papel do líder, de sua motivação para a obra, de sua honestidade, de seu testemunho e de sua identificação com o povo. Neemias tinha uma grande determinação no que se propôs a fazer, ou seja, fazer os muros de Jerusalém. E era um homem que procedia com cautela, pois como copeiro do rei, servia como o chefe de operações gerais da corte. E por isso era tido na mais alta estima pelo rei, não somente porque parte de suas funções era testar o seu vinho, mas também porque ele era o chefe da segurança para o monarca. Neemias, por seu ofício no Palácio Real, havia adquirido grandes habilidades de liderança e de administração. Além do que fora dito sobre Neemias, vale ressaltar que o nome Neemias significa Jeová consola. É um famoso copeiro que não aparece nas escrituras fora deste livro, tal como acontece com os livros de Esdras e Esther, batizado com o nome de seus contemporâneos. O livro conta eventos selecionados de sua liderança e foi intitulado com o nome dele. Tanto a Septuaginta grega como a Vulgata latina nomearam este livro como sendo o segundo livro de Esdras, reconhecendo que Esdras escreveu ambos. Mas nós vamos encontrar neste livro a fiel promessa de julgamento de Deus e que ele trouxe os assírios e babilônicos para fazer cessar seu castigo sobre Judá e Israel. Isto no ano de 722 a.C., os assírios deportaram as 10 tribos do norte, espalhando-as por todo o mundo, então conhecido, como você pode ler em 2 Reis, capítulo 17, e assim contemplar toda a descrição sobre a questão. O livro de Neemias, ele é estreitamente ligado ao livro de Esdras, servindo como uma espécie de segundo volume, ou segundo livro. O nome do livro provém do seu personagem principal, como já disse, e o seu significado é: o Senhor consola, ou seja, reanima, fortalece, levanta o ânimo de todo o grupo. E isso nós contemplamos à medida que vamos lendo estes capítulos, como já citei, que são formados de 13 capítulos, e é precioso a gente entender que Neemias foi aquela pessoa que estava lá no cativeiro e que quando recebeu a visita de judeus, um grupo de judeus, ele perguntou qual era a situação, como era que se encontrava o seu povo. E ele, ao ouvir o relato, a situação que se dava entre os que lá estavam, ele se prostra diante do Senhor. Veja que o texto diz claramente
Quando ouvi estas palavras, que palavras? Isso no verso 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. E fiz o quê? Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Mas o que foi que ele ouviu? O que foi que causou nele este impacto? O que foi que levou ele a sentar-se, a chorar e a lamentar? Aí você vai contemplar nos versos de 1 a 3. Nos versos de 1 a 3 você vai contemplar que fala a respeito de quem é Neemias, que diz palavras de Neemias, diz de quem ele é filho, que é de Acalias, cita o mês e o ano, veja que diz o texto, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. E o que é que aconteceu quando ele se encontrava lá? Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Olha o que é que Neemias escuta, diante do que ele pergunta. E eles me responderam. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. E o que era a situação? As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ele escuta este relato, ele se senta, ele chora e ele lamenta. Isso não por um minuto, não por uma hora, mas diz o texto por alguns dias. E ele toma uma posição. Que posição? De jejuar e orar diante do Deus dos céus. Então, o que é que ele faz? Eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Feita essa declaração, ele diz, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite. Por quem? Pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão de que? Dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Ele se coloca, além de se colocar, coloca a casa de seu pai, dizendo, eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Nós precisamos, amados, ler a palavra de Deus. Como já disse anteriormente, palavra esta que aonde vai não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos exorta, como é dito no Salmo 32, verso 8. Palavra esta que o Senhor vela em cumprir, como ele diz em Jeremias 1,12. Respondendo a Jeremias, depois de uma pergunta que ele faz, dizendo a Jeremias, que vês tu, Jeremias? E ele, Jeremias, responde, vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz, viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Palavra essa que em Mateus 24:35, o Senhor diz, passa-se os céus, passa-se a terra, mas esta palavra não passará. Você tem meditado nesta palavra? Palavra que é viva e eficaz, como diz em Hebreus 4:12, que é mais penetrante que a espada de dois gumes, que faz divisão entre a alma e o espírito, junta e medula e conhece o intento dos nossos corações. Neemias, quando viu o relato do que estava acontecendo com os judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio, ele se assentou, ele chorou, ele lamentou, mas ele não cruzou os braços. Ele propôs no seu coração jejuar e orar ao Deus Altíssimo, e assim fez. E ele pede que o Senhor escute a sua oração, dizendo, esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo. Oração esta que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão, confessa a sua situação, para que Deus lhe purifique e purifique a casa de Israel. Você tem orado por você? Você tem orado por sua casa? Você tem orado pelos que estão em sua volta? Porque a palavra do Senhor nos ordena para que oremos com oração e súplica pelos santos, por todos os santos, como está lá em Efésios, capítulo 6, 18. A palavra nos ordena que devemos orar pelos órfãos e pelas viúvas, pelos enfermos, pelos aflitos, pelos necessitados, pelos que estão investidos de autoridade. Você tem feito isso? Se você tem feito, glorificado seja Deus pela sua vida, porque você tem se colocado na brecha da intercessão, como fez Neemias. Se você não fez isso, o Senhor te dá a oportunidade de você fazer, de você se colocar na brecha da intercessão por você mesmo, como fez Neemias, pois ele diz, eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. E diz, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome.
aonde Deus espera habitar. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 6,19, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Em Hebreus 6,3 diz que nós somos casa de Deus. Você realmente tem reconhecido que Deus é Senhor de tudo e de todas as coisas? Que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor? Como é descrito em Isaías 43,7, que Ele nos criou para a sua glória, para que manifestemos o seu poder. Você tem se colocado diante dele, adorando, em espírito e em verdade, como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versos 23 e 24, que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, dizendo: Deus é espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele veio ao teu encontro. É assim que a palavra nos ensina em Efésios 2:1, que o ser humano sem Deus se encontra morto em delitos e pecado, mas o Senhor, através da palavra, vem ao teu encontro, te dando a oportunidade de você confessar os seus pecados, ser lavados no sangue do Cordeiro, deixar de ser criatura e passar a ser filho, e como filho se colocar diante de Deus, como verdadeiros adoradores, tendo uma vida que exalta e glorifica ao Senhor. Paulo já nos diz que isso não é difícil de acontecer, pois ele espera que nas nossas atitudes louvemos ao Senhor. Que atitudes? Diz Paulo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glorifica ao Senhor no seu deitar, no seu levantar, na sua entrada, na sua saída, enfim, aonde você colocar a planta do seu pé, lembrando que o Senhor está com aquele que o teme em todo tempo e lugar. Diz o Senhor em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você não tem essa convicção, Ele te dá a oportunidade agora de você confessar os seus pecados, ser lavados no sangue do Cordeiro e poder gozar da experiência como gozou Neemias, de se prostrar diante do Senhor. Ele, o Senhor, ouvir a tua oração, responder ao teu clamor, pois nos diz em Mateus que devemos lançar sobre Ele o nosso fardo, que é pesado, e Ele nos dá o seu jugo, que é suave e leve. Mateus 28:11, verso 28 ao verso 30. Jeremias já nos ensina em Jeremias 33:3, clama-me e responder-te-ei, diz o Senhor. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Clame ao Senhor como clamou Neemias. Se prostre diante do Senhor por você mesmo, como fez Neemias. Se prostre diante do Senhor pela casa de seu pai. Neemias se prostrou assim, clamou ao Senhor por ele mesmo, clamou pela casa do seu pai e clamou por todo Israel. Clame ao Senhor por todos os seres viventes, para que Deus, o Senhor, tenha de misericórdia e faça resplandecer a sua glória sobre todos nós. Que Deus, pois, te abençoe. Te dê um dia e uma semana cheio da graça do Senhor. Faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e que você goze de inteira paz onde você colocar a planta do seu pé, tendo a convicção que o Senhor é contigo, que o Senhor te livra do perigo e do mal, que o Senhor é fiel em cumprir a sua palavra. Ele te fortalece, Ele te guarda, Ele te conduz em bom termo. Basta tão somente você reconhecer a sua natureza pecaminosa, confessar o seu pecado, ser lavado no sangue do Cordeiro, deixando de ser criatura e passando a ser filho. E como filho, permanecer eternamente na presença de Deus. Que Ele te abençoe e que você guarde no seu coração os ensinamentos deixados para nós através da vida de Neemias.